안녕하세요, Hey 언니의 Rena입니다. E aí, gente, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de videoaula do SKO. Mas e aí, gente? Gostaram da nossa primeira aula? Vocês entraram na nossa plataforma, no studykoreanonline.com para fazer os exercícios? Fixaram bem a primeira lição? Conseguiram entender direitinho? Revisaram? Fizeram todos os exercícios? Gostaram? Não! 안 했어? 진짜? 정말? Gente, voltem lá na nossa plataforma, voltem no SKO, façam rapidinho, façam pra gente revisar, pra martelar bem na nossa cabecinha. É rapidinho, gente, vai lá rapidinho, revisem bem, porque nesta aula a gente vai continuar, sim, a gente vai continuar com os cumprimentos, tudo bem? Como eu falei, a aula de hoje vai ser a continuação da aula passada, que são os cumprimentos. Ai, gente. Ai, Oni, que saco! Mas cumprimentos de novo? Que tanto cumprimentos coreanos têm? Gente, desculpa. Desculpa nada. Desculpa, mas sim, os coreanos temos. Os coreanos temos vários cumprimentos, sim. Sabe assim, quando a gente fala, mãe, tô indo. Ou quando a gente ainda fala assim, cheguei. Quando a gente chega de algum lugar. Então, lá na Coreia, nós contamos todos esses mini cumprimentos também como cumprimentos. E por isso que a gente tem tantos cumprimentos, certo? Às vezes, eu até acho que por isso que os coreanos são considerados, ou pelo menos isso que os boatos brasileiros dizem, que os coreanos são educados. Então vamos continuar conferindo os cumprimentos coreanos? Então, na nossa primeira aula, a gente viu os ois coreanos, os tchauz coreanos e ainda a gente viu o bom dia, que na verdade não era exatamente um bom dia, mas era aquele mais desejando, dormiu bem? Perguntando, na verdade, né? Perguntando, dormiu bem? Né? Aquele sendo fofinho. 잘 잤어? 잘 잤어? Hoje a gente vai ver um boa noite na Coreia, tá? Eu sei, gente, eu disse que não existe boa noite na Coreia, tudo bem? Não aquele boa noite generalizado como nós falamos aqui no Brasil. Boa noite, galera, tchauzinho, boa noite. Isso não existe. Mas, no mesmo contexto daquele acordou bem, o boa noite coreano é muito mais específico. É desejando que a pessoa durma bem. Tudo bem? Então, como nós vimos na última aula, na primeira aula, na mesma divisão de superformal, formal e informal, o boa noite também pode ser dividido e pode ser falado nesses três. 안녕히 주무세요, 잘 자요 e 잘 자. Tá, Oni, peraí, mas eu tô reparando que o primeiro, que é o superformal, não tem tá, na, nem cá. E aí, eu ainda posso considerar ela superformal? Sim, porque o 주무세요, o verbo no final, ela está no nopimar. Vocês repararam que no formal e informal a frase fica no 잘 자요 e 잘 자? Isso. Quando a gente fala isso, o verbo é 자다, que também é dormir. Mas quando esse verbo 자다, ele passa pelo nopimar, ele vira 주무시다. E 주무시다 conjugado fica 주무세요. Então, já que a gente está usando o verbo dormir no pimar, a gente não precisa usar o superformal usando tá, na ou cá. Tudo bem? E nos casos de 잘 자요 e 잘 자, a gente também não tem 안녕. Mas a gente pode reparar que ali temos a palavra 잘, que é o uso mais cotidiano do 안녕. Então, ele pode ser aplicado tanto no 자요, que é formal, e 자, que é o informal, ficando
잘 자요 e 잘 자. Tudo bem? 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자. Agora, a partir de agora, os cumprimentos que a gente vai ver agora. Prestem atenção que os verbos utilizados são compostos. Tudo bem, gente? Ou seja, a gente vai começar a utilizar 2 verbos e não somente uma, como a gente tinha feito até agora, certo? Os cumprimentos que a gente vai ver agora, os 3, também na linha superformal, formal e informal, são 다녀오세요, 잘 갔다 와요 e 잘 갔다 와. Tá, Oni, e o que são esses 3 cumprimentos? Estes 3 cumprimentos são desejando que a pessoa vá e volte bem. O que é isso? Gente, em português eu sei que a gente não tem esse tipo de cumprimento. Mas a gente usa esse tipo de cumprimento quando... Sabe quando seu pai tá indo trabalhar? Ou quando a sua irmã mais velha ou alguém mais velho da sua família está frequentando a escola e tá indo lá para a escolinha, para a faculdade. E você sabe que a pessoa vai voltar. Então você está desejando. Então você está desejando que a pessoa faça uma boa viagem, que tenha um bom dia, uma boa estadia no trabalho ou na faculdade ou na escola. O verbo que a gente utiliza nestes cumprimentos é 가다 e 오다. 가다 significa ir e 오다 significa vir. Assim, a gente pode deduzir que este verbo, mais uma vez, é para desejar que a pessoa vá e volte bem. Conjugando estes 2 verbos junto, ou seja, de maneira composta, ele vira 갔다 오다. Na forma infinitiva. E pegando este verbo infinitivo mais composto e conjugando esta, ela vira 갔다 와요 e 갔다 와. Tá, mas o superformal não é isso. Sim, o superformal a gente pega o verbo 갔다 오다 e passa novamente pela caixinha do 높임말, virando 다녀오다. Ou seja, você usa estes verbos de 높임말 para quem? Isso, para as pessoas mais velhas, para as pessoas que você deve mais respeito, certo? Então, por exemplo, eu falo para os meus avós, para os meus pais, 다녀오세요, 잘 다녀오세요. Entenderam? Tá, Oni, peraí, mas aqui, no superformal, eu não preciso colocar 안녕 ou 안녕히 na frente? Ótima pergunta, gente. Neste caso, é opcional. Eu posso colocar 안녕히 na frente ou posso não colocar. Mas isso será que não vai me deixar menos educada? Não, gente, não se preocupem que não vai te deixar menos educada, tudo bem? Isso diria que é mais uma questão de costume. Porque, por exemplo, eu, mais na pressa, mais na correria do dia a dia, eu acabo falando somente 다녀오세요 do que 안녕히 다녀오세요. Então, você também faça a sua escolha e, pelo menos, fale o cumprimento. O importante é sempre você fazer o cumprimento, não importa o qual, certo? O próximo cumprimento é quando a gente faz o cumprimento, quando nós indo para voltar. Isso mesmo. Sabe quando você está saindo assim da sua casa para você ir para a escola, para você ir para a faculdade, para você ir para o trabalho, para você ir para a balada, para você ir, sei lá, para qualquer lugar, quando você está saindo só por sair ou quando você diz assim: "Mãe, tô saindo!" Sim, gente, todos estes casos você vai usar este cumprimento. Este cumprimento, na verdade, não é nada mais que deixar na cara da pessoa, da sua família, que você vai voltar. I'll be back. Assim, este cumprimento, a gente usa o verbo 오다, que é vir, come. E o verbo 다니다, que é frequentar. Gente, que diabos! Oni, que diabos! Por que usar o verbo frequentar aqui? Gente,
Aqui a gente usa verbo frequentar, na verdade, por quê? Lá na Coreia, a gente usa muito estes 3 cumprimentos, que na verdade é a mesma coisa. Quando a gente sai, assim, de casa para ir aonde? À escola, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Que se você for reparar, são todos locais. São quais locais? Que você frequenta. Sim, você frequenta a escola, não frequenta? Você frequenta a faculdade. E você frequenta o seu trabalho. É o ambiente de trabalho que você vai e volta todo dia. Então, é nesse sentido que você sempre vai usar esses 3 cumprimentos, que são 다녀오겠습니다, 다녀올게요 e 다녀올게. E sim, nestes 3 cumprimentos, que são super formal, formal e informal, o super formal a gente volta com a regra de tá, na e cá. Que aqui a gente termina com a palavrinha tá. O cumprimento, agora, este último cumprimento, é o cumprimento de lar, doce lar. Ou até cumprimento quando você faz aquele come back home, baby come back home. Ai, gente, eu tenho que parar com essa loucura. Sim, é o cumprimento que a gente faz quando a gente volta para casa. E que são 다녀왔습니다, 다녀왔어요 e 다녀왔어. Estes 3, não sei se alguns de vocês repararam. A gente usa os mesmos verbos do cumprimento anterior, que é 다니다 e 오다. Tá. No caso anterior, quando a gente estava 다녀오겠습니다 e 다녀올게요, o verbo 다녀오다 estava conjugado no futuro. Agora, neste caso, quando eu estou falando que eu já voltei, eu estou usando o mesmo verbo 다녀오다 no passado. Porque eu já voltei para casa, certo? Então, o finalzinho deste verbo composto, que é o verbo 오다, ele fica no passado, ele fica conjugado no passado, ficando 왔습니다 e 왔어요. Tudo bem? Então, este foi os cumprimentos de hoje. E este foi o videoaula de hoje. Videoaula gratuito, hiper, mega, ultra maravilhoso. Eu espero que tenha sido maravilhoso. Do SKO com Heoni. Também vai ter exercícios disponíveis no SKO, studykoreanonline.com. Então, não esqueçam de entrar na nossa plataforma para vocês fazerem o exercício para fixar bem na cabeça, que tem outros exercícios também da aula 1. Quem não fez ainda, façam os 2. Se vocês ficarem fuçando lá, vocês vão ver que tem alguns joguinhos também para vocês se divertirem, tudo bem? Então, quem gostou do vídeo, dá um likezinho ali, tudo bem? Se inscreva também no canal para vocês assistirem, acompanharem mais assuntos, além de videoaulas, como sobre cultura coreana. E é isso então, gente. Comentem também para saber mais sobre cultura coreana e a língua coreana. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!